Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula da semana 5. Nessa semana nós vamos estudar as perdas de carga, pressão e velocidade aplicadas às instalações prediais de água fria. Então, nas instalações prediais de água fria, nós estamos interessados em conhecer algumas grandezas que se relacionam entre si. São elas a vazão, a perda de carga, o diâmetro, a pressão e a velocidade. Então, essas grandezas têm uma relação entre si, como pode ser visto, por exemplo, entre a vazão e o diâmetro. Quanto maior o diâmetro do tubo, maior é a quantidade de água que eu consigo transportar no conduto. Existe relação também entre o diâmetro e a perda de carga. Quanto maior o diâmetro da tubulação, menor serão as perdas de carga. Existe também uma relação entre o diâmetro e as velocidades. Quanto maior o diâmetro da tubulação, menor será a velocidade. Existe também, consequentemente, uma relação entre diâmetro e pressão. Quanto maior for o meu diâmetro, menor vão ser as minhas perdas de carga. Eu vou explicar isso mais na frente. Consequentemente, maior vai ser a minha pressão entre dois pontos. Então, as perdas de cargas menores significa que eu vou ter uma pressão maior no final de um determinado tubo. Então, observem que existe uma relação bem estreita entre as grandezas vazão, perda de carga, diâmetro, pressão e velocidade. Bom, aqui nós temos a ilustração da equação da continuidade. A equação da continuidade diz que a área da seção de um tubo multiplicado pela sua velocidade vai nos dar a vazão. E que essa vazão, se ela for constante em um determinado tubo, ou seja, não houver nem entrada nem saída do líquido, essa vazão ela permanece constante. Então, isso vai fazer com que a quantidade de água que entra por uma seção vai ser igual a essa quantidade de água que vai sair por outra seção qualquer, que a gente vai chamar aqui a seção inicial de A1 e a seção final aqui de A2. Ou seja, o produto da área versus a velocidade é igual em qualquer ponto de análise de uma tubulação onde a vazão é constante. Então, isso gera algumas implicações. Por exemplo, quando nós diminuímos a seção de um tubo, para compensar essa diminuição da área da seção transversal, nós precisamos, o líquido automaticamente, ele vai aumentar a sua velocidade, de forma que o produto da área versus a velocidade vai ser igual em qualquer seção. Então, isso é uma aplicação da, da questão da conservação de energia, e é exatamente isso que a gente vê nas instalações prediais. Uma aplicação da equação da continuidade. Então, quando você está usando uma mangueira e você coloca o dedo lá na saída de água da mangueira, o que você está fazendo, na verdade, é aumentando a velocidade da água. Então, por isso que a água consegue ir mais longe. Quando você coloca o dedo e obstrui a saída, você está gerando uma perda de carga localizada naquele ponto. Você está diminuindo o diâmetro da tubulação naquele ponto. A pressão está menor e a velocidade está maior. Então, não caiam no erro de achar que quando você obstrui a passagem, você está aumentando a pressão. Na verdade, você está aumentando a velocidade e diminuindo a pressão naquele ponto, uma vez que você está gerando uma perda de carga, uma perda de energia, fazendo o estreitamento da mangueira. Então, nós vamos destacar aqui inicialmente o tema perda de carga. A perda de carga pode ser entendido como perda de energia do líquido durante o escoamento. Então, só há perda de carga quando há escoamento, quando há transporte de água em um conduto fechado. Tá ok? Então, nós vamos partir desse pressuposto. Só haverá perda de carga quando houver escoamento. Nós podemos entender perda de carga como perda de energia ou também perda de pressão.
uma vez que a gente vai associar aqui sempre a energia à pressão. As causas das perdas de carga estão geralmente relacionadas ao atrito entre as partículas. Então, as partículas de água, quando estão escoando em um tubo, elas vão se chocando uma com as outras. Existe um deslocamento relativo. Esse choque vai transformar parte da energia do movimento cinético em calor. Então, isso gera uma perda de energia no transporte do líquido. E outra causa também para as perdas de carga é o contato ou choque das partículas do líquido com a parede interna do tubo. Então, quanto mais rugoso for o tubo, quanto mais áspero e irregular for a parede interna do tubo, maiores vão ser as perdas de carga, porque haverá um choque maiores de partículas. Então, a gente tem basicamente dois tipos de perda de carga. A perda de carga distribuída, que é aquela que acontece ao longo das tubulações, devido principalmente ao atrito relativo entre as partículas e ao atrito do líquido com as paredes do tubo. E nós temos também as perdas de carga localizada, que são aquelas visualizadas em peças especiais, conexões, registros, ou seja, peças, lugares pontuais na nossa instalação. Então a gente geralmente associa as conexões, as mudanças de direção, a peças como registro, válvulas, etc. O conceito de perda de carga ele foi observado principalmente por Bernoulli, onde ele desenvolveu o teorema de Bernoulli. Então, um líquido, simplificando, um líquido quando está em escoamento, ele vai ter três formas de energia. Ele vai ter a sua energia de posição, que é referente à energia potencial gravitacional. Então, quando você eleva um objeto qualquer a uma determinada altura, quanto mais alto, maior a energia potencial gravitacional. Além da energia de posição, que faz referência à altura que o líquido está em relação ao plano de referência, que no caso é essa linha aqui, o líquido ele vai ter a sua energia piezométrica, que é a pressão que o líquido vai estar submetido, por exemplo, a pressão que uma bomba fornece ao líquido. E além da pressão, nós temos também uma parcela de energia relacionada à velocidade. Então, a velocidade, a gente também vai gerar uma certa energia, principalmente pelo fato de que há inércia no escoamento. Quando a gente observa o escoamento, na verdade o Bernoulli ele observou que em um determinado ponto, então imagine que isso aqui foi medido na seção 1, temos um tubo aqui e foi colocado um tubo aberto onde atua a pressão atmosférica e ele colocou esse mesmo tubo em um ponto mais adiante. E ele viu que o líquido não conseguia mais atingir a altura que atingia na seção 1, então agora atingiu uma altura menor nesse tubo que foi conectado ao tubo principal. Então, o líquido continua tendo a sua energia de posição, agora chamada aqui de Z2. Existe agora uma pressão menor e a velocidade é constante. Então, por que houve essa diminuição na altura aqui do líquido após uma determinada distância? Então, entra aqui o conceito de perda de carga. Houve perdas de carga durante o escoamento, que fez com que a linha energética, que é a soma de todas as energias que estão sendo cedidas ao líquido, ela vai cair uma vez que houve perda de energia. Eu perdi energia, principalmente na forma de calor, e nós chamamos então essa variação de perda de carga. A gente representa geralmente por ΔH. Então, vamos chegar a algumas conclusões. Quanto maior o comprimento dos tubos, maior serão os atritos, maior será o atrito e maior serão os choques das partículas. Consequentemente, a gente vai ter uma maior perda de carga e uma menor pressão, já que perda de carga e pressão estão diretamente associados. Quanto maior a perda de pressão, menor vai ser a pressão no ponto final que a gente está analisando. Quanto maior o número de conexões, maior vai ser a nossa perda de carga localizada. Maior vai ser a quantidade de atritos e choques, maior perda de carga e menor pressão. Quanto mais rugosos forem os tubos, geralmente os tubos metálicos são mais rugosos que os tubos plásticos. Então, mesma aplicação.
E aqui, ó, quanto menor o diâmetro, maior vai ser a nossa perda de carga. Então, existe uma ideia de que para aumentar a pressão a gente diminui o diâmetro do tubo. Isso está equivocado. Como eu já falei para vocês, na verdade, a diminuição do diâmetro aumenta a velocidade. Esse aumento da velocidade vai gerar uma turbulência maior no escoamento. Isso vai gerar uma perda de carga maior. Vai gerar um maior contato entre as partículas e a parede da tubulação. Então, para se aumentar a pressão lá no final de uma tubulação, por exemplo, o correto seria aumentar o diâmetro e não diminuir. Então, uma aplicação prática desses conceitos de perda de carga a gente vê, por exemplo, em chuveiros. Então, a gente pode ter uma pressão maior aqui nesse chuveiro. Podemos ter uma pressão intermediária e uma pressão baixa. Então, uma das causas para a gente ter pressões baixas em qualquer ponto de utilização, mas aqui destacando o chuveiro, é o excesso de perda de cargas que a gente tem na nossa instalação. Talvez pelo excesso de conexões, pelo diâmetro pequeno, pela baixa altura do reservatório e outros motivos. Então, nós precisamos entender o conceito de perda de carga. Mais na frente a gente vai aprender a quantificar. Vamos analisar a norma para ver quais são os valores mínimos de pressão, para que a gente não tenha situações como essa, e sim situações como essa daqui, onde a gente tem uma maior pressão. Então, entrando agora um pouco mais na parte de quantificação, então para quantificar as perdas de carga, a gente vai aplicar um conceito bem interessante, que é o conceito de perda de carga unitária, e a gente vai chamar de J. Então, a perda de carga unitária, esse unitário aqui ele já é bem sugestivo, ele vai nos dar a perda de carga por metro de tubulação. Então, a unidade vai ser uma unidade de perda de carga por metro. Então, o kPa por metro ou MCA por metro. Nós vamos, na nossa disciplina, sempre utilizar o MCA, o metro de coluna d'água. Então, como a perda de carga unitária é a perda de carga por metro, então a unidade dela vai ser o MCA por metro, tá ok? De kPa por metro para MCA por metro, a gente só basta dividir por 10. Então, aqui eu tenho um print da NBR 5626, que é a norma de instalações de água fria, da versão antiga. Por quê? Porque a versão nova, ela não traz um método específico para o cálculo das perdas de carga. A versão antiga trazia. A versão nova sugere a aplicação da equação universal, que é uma equação bem mais complexa, mas ela permite o emprego de outros métodos para cálculo das perdas de carga. Então a gente vai continuar utilizando o método de Fell-Whipple-Cial para cálculo das perdas de cargas unitárias. Então o método basicamente diz que a perda de carga unitária ela vai variar a depender da rugosidade do tubo. Se for um tubo mais rugoso, nós vamos utilizar a equação de cima. Se for um tubo liso, ou seja, cobre e PVC, a gente pode utilizar essa equação aqui de baixo. Então, é uma equação que vai associar a perda de carga unitária, o J, a vazão e ao diâmetro. Como eu falei para vocês, perda de carga, vazão, diâmetro, pressão, são conceitos que estão estritamente ligados. A gente pode comprovar isso aqui através dessa equação. Então, a perda de carga unitária vai ser igual a 8,69 vezes 10 elevado a 6, vezes Q, que é vazão, em litros por segundo elevado a 1,75, vezes D, que é diâmetro em milímetros, elevado a menos 0,475. Então, observe que a gente não tem como fazer essa conta em uma calculadora não científica, então é necessário que nós façamos todos esses cálculos de perda de carga em uma calculadora científica. Ok? Outra forma de achar o valor da perda de carga unitária é através de um uso de um ábaco também de Fell-Whipple-Cial. Fell-Whipple-Cial são 3 cientistas diferentes que criaram aqui esse método para determinar as perdas de carga unitária. Esse ábaco é outro ábaco que confirma o que eu já venho dizendo desde o início da aula, que é perda de carga unitária, velocidade, vazão e o diâmetro são grandezas que estão estritamente ligados.
e esses 3 cientistas eles fizeram um ábaco que correlaciona esses 4 valores. Então, para a gente utilizar o ábaco de Fell-Whipple-Cial, é um método alternativo para a utilização dessa equação. A gente vai chegar aos mesmos resultados ou bem parecidos. A gente só precisa de 2 valores desses 4 aqui. Se nós tivermos, por exemplo, diâmetro e vazão, nós vamos ligar o ponto do diâmetro com o da vazão e vamos estender a reta formada até encontrar o valor de velocidade e de perda de carga unitária. Então, de maneira geral, nós precisamos saber duas grandezas para conseguirmos achar as outras duas. Com base na perda de carga unitária, que aprendemos a calcular aqui, vamos fazer alguns exercícios no momento síncrono, a gente pode calcular agora as perdas de cargas. Então, inicialmente, nós temos a perda de carga distribuída, que nós vamos chamar de ΔH dist. Então, observem que perda de carga unitária nós vamos chamar de J. E perda de carga distribuída, total e localizada, nós vamos chamar de ΔH. Delta vem de variação, vem de gradiente na matemática, e H vem do inglês height, que significa altura, já que a gente está associando pressão em instalações hidráulicas à altura d'água. Então, a perda de carga distribuída ao longo de uma tubulação é igual ao J, que é a perda de carga por metro, vezes a quantidade de metros, o L, que é o comprimento. Também vem do inglês. Comprimento real. Então, reforçando, a perda de carga distribuída, que é aquela que ocorre ao longo da tubulação, ela vai ser igual à perda de carga unitária, que é uma perda de carga por metro, que depende da vazão e do diâmetro, vezes o comprimento da tubulação. Observe que esse é o comprimento real, é aquele comprimento que a gente vai ver no nosso projeto e a gente vai simplesmente pegar e colocar aqui. Nós temos também a perda de carga localizada, que nós vamos chamar de ΔH loc. Mas para calcular a perda de carga localizada, a gente vai simplificar, porque seria bastante complexo a gente calcular a perda de carga para cada conexão ou registro. Então a gente vai aplicar um método chamado método dos comprimentos equivalentes. O método consiste apenas de entender que uma conexão acarreta uma perda de carga igual a que produziria um certo comprimento de tubulação com o mesmo diâmetro. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a tabela. E nós obtemos nessa tabela aqui, por exemplo, que um joelho de 90 graus de 32 milímetros, nós temos aqui as conexões e peças especiais, e aqui nós temos os diâmetros nominais em milímetros e em polegadas. Então, o joelho de 90 graus de 32 milímetros me daria uma perda de carga equivalente a um tubo de 2 metros de comprimento de mesmo diâmetro, 32 milímetros. Então, essa tabela aqui, ela vai fazer uma equivalência das conexões e peças especiais com tubos de mesmo diâmetro, para a gente simplificar o processo do cálculo da perda de carga. Então, um registro de gaveta de 20 milímetros equivale, do ponto de vista de perda de carga, a um tubo de 20 milímetros com 20 centímetros de comprimento. Então, nós vamos aqui, registro de gaveta aberto, temos aqui 20 milímetros e nós vemos 0,2 metros, que é a mesma coisa que 20 centímetros. Então, um registro de gaveta de 20 milímetros de diâmetro, ele vai produzir a mesma perda de carga do que um tubo de 20 centímetros ou de 0,2 metros, também de 20 milímetros. Vamos agora ver um exemplo com um joelho de 25 milímetros e com uma curva de 25 milímetros. Então, se a gente observar um joelho de 25 milímetros, vai nos dar uma perda de carga equivalente à mesma perda de carga que um tubo com 1,2 metros de comprimento. Então, observem que esses valores aqui não são valores de perda de carga, são valores de comprimento equivalente. Então, um joelho de 90 graus é a mesma coisa que um tubo de
25 milímetros de 1,5 metros. 25 milímetros, joelho, 25 milímetros, 1,5 metros. Então, equivale a um tubo de 25 milímetros com 1,5 metros. E agora vamos ver uma curva de 90 graus. Então, uma curva de 90 graus de 25 milímetros tem uma perda de carga de 0,6, equivalente a um tubo com 0,6 metros de comprimento. Então, observem que as curvas elas vão gerar uma perda de carga muito menor do que os joelhos. Porque uma curva de 90 graus de 25 milímetros corresponde a um tubo de 60 centímetros, enquanto um joelho de 90 graus de mesmo diâmetro equivale a um tubo de 1,5 metro. Então é por isso que quando nós temos pouca pressão ou a tendência de ter uma baixa pressão em um determinado ponto, é sugerível a gente substituir todos os joelhos por curvas de 90 graus. Isso vai gerar perdas de cargas menores e, consequentemente, uma pressão maior no ponto que a gente está analisando. Então, uma vez que a gente tem agora os comprimentos equivalentes e os comprimentos reais, que são aqueles que de fato vão ser instalados na nossa construção, no nosso projeto, nós temos agora o comprimento total, que é o comprimento real, que está associado à perda de carga distribuída, mais o comprimento equivalente, que está associado à parcela das perdas de cargas localizadas. Com esses valores, nós conseguimos calcular agora a perda de carga total, que é igual a perda de carga por metro, ou seja, unitária, versus o comprimento total em metros. Então, observe que a gente vai chamar a perda de carga total pela sigla ΔH. Bom, nós também temos o conceito de pressão estática e pressão dinâmica. Bem simples. Pressão estática é aquela quando não há escoamento. Então, imagine que a gente tem um reservatório com uma lâmina d'água, reservatório cheio, e nós temos um chuveiro que servirá como ponto de referência, o eixo dessa tubulação do chuveiro. Então, a pressão estática vai ser aquela pressão quando não há escoamento, ou seja, equivale exatamente ao desnível entre a lâmina d'água e o eixo da tubulação. Para medirmos pressão estática, nós utilizamos um manômetro de pressão. Então, a gente tira aqui o chuveiro, colocamos o manômetro e vamos ter o valor da nossa pressão estática. Quando a gente abre o registro do chuveiro e passamos a ter escoamento, nós temos agora uma pressão dinâmica. A pressão dinâmica é igual à pressão estática, mas descontados das perdas de cargas. Lembra que eu falei que quando há escoamento, há perda de carga? Porque agora as partículas vão se chocar uma com as outras e com as paredes do tubo. Isso vai gerar uma perda de energia. Então, a pressão dinâmica é igual à pressão estática, que é o desnível, menos as perdas de cargas observadas durante aqui o trecho. Essas perdas de cargas se dividem em perdas de cargas localizadas, que são essas que a gente vê nas conexões, registros, e as perdas de cargas distribuídas, que são aquelas que a gente observa ao longo das tubulações. Vamos dar uma olhadinha agora no que diz a NBR 5626 com relação às pressões mínimas e máximas nas instalações prediais de água fria. Então, no item 6.9 da NBR 5626 atualizada, 2020, nós temos o tópico pressões mínima e máxima no sistema de distribuição. A pressão dinâmica mínima, observe que pressão dinâmica é aquela pressão quando há escoamento da água atuante nos pontos de utilização. Então, na segunda aula eu falei para vocês o que era um ponto de utilização. É aquele ponto onde a gente conecta uma peça de utilização. Deve ser aquela necessária para assegurar a vazão do projeto. Então, cada equipamento ele vai dizer qual é a pressão que ele precisa para funcionar. Então, a pressão dos pontos de utilização deve ser verificada nos manuais, nos catálogos dos fabricantes. Mas a norma ela diz que, em qualquer caso, a pressão dinâmica da água no ponto de utilização, em qualquer ponto de utilização,
não pode ser inferior a 10 kPa, que é igual a 1 MCA. Então, a pressão mínima em qualquer ponto de utilização dinâmica, pressão dinâmica, vai ser igual a 1 MCA. O que seria a pressão dinâmica? É a pressão estática descontada das perdas de carga. A norma também continua dizendo que em qualquer ponto da rede predial de distribuição, então não mais agora só nos pontos, mas em qualquer ponto a pressão deve ser de no mínimo 0,5 MCA. Com exceção daqueles trechos lá perto do reservatório, elevado para os respectivos barreletes em sistemas indiretos. Então, lá na ligação do barrelete com o reservatório, a gente pode ter uma pressão menor do que 0,5 MCA. Desde que, quando a gente for fazer a verificação de pressão, a gente considere que o reservatório vai estar funcionando na sua cota mais baixa. Então, a gente vai deixar essa parte para as aulas futuras, quando a gente for verificar a pressão no ponto mais desfavorável. A norma também continua falando agora da pressão máxima. A pressão estática nos pontos de utilização não pode ser superior a 40 MCA. Então, observe que agora é pressão estática. A pressão mínima é dinâmica, porque tem perda de carga, e a pressão máxima ela é estática, porque a estática sempre vai ser maior, porque a gente não considera as perdas de carga. E a norma fala que essa pressão deve ser de no máximo 40 MCA. Então, com um manômetro de pressão, a gente pode verificar se a pressão naquele ponto está obedecendo ao valor máximo estabelecido pela norma. A mesma norma também diz que variações de pressões são aceitas, desde que não ultrapasse o valor de 20 MCA. Então, variações causadas, por exemplo, por fechamento de um registro, ou qualquer variação causada por alguma operação na instalação, ela pode ser de no máximo, pode alterar no máximo 20 MCA, ou seja, pode chegar a 60 MCA se for um ponto de utilização. Sobre a velocidade, a norma na versão antiga ela limitava em 3 metros por segundo. A nova norma ela não traz mais um limite de velocidade. Ela apenas diz que devem ser garantidas as condições para que não haja fenômenos como, por exemplo, o golpe de Ariete, que eu vou falar já já. Velocidades excessivas na nossa instalação podem provocar ruídos, rompimento de conexões, vibrações excessivas e outros problemas. Então, se vocês lembrarem, na aula do alimentador predial, eu estabeleci com vocês um limite de 1 metro por segundo, já que era uma tubulação que estava conduzindo uma grande vazão. Então, nós não temos na versão nova um valor específico, mas eu sugiro que a gente continue adotando nos nossos projetos o valor máximo de 3 metros por segundo. Então, nós temos aqui a equação da continuidade, vista no início da aula. A vazão é igual a velocidade vezes a área. Então, para calcular a velocidade, nós temos então que a velocidade é igual a vazão dividido pela área. O golpe de Ariete está relacionado diretamente com velocidade. Consiste de um choque violento sobre as paredes da tubulação quando o escoamento ele é interrompido bruscamente. Então imagine que um líquido está escoando e ele de repente é obstruído. Isso vai gerar um retorno, ondas de pressão, que vai gerar um choque na tubulação próxima daquele ponto de interrupção do fluxo. Então, o golpe de Ariete acarreta variações de pressão que podem ser prejudiciais ao desempenho das tubulações. As altas pressões elas vão forçar as juntas, podem causar barulho excessivo, podem chegar até o rompimento da tubulação. Então, aqui nós temos um desenho mostrando esquematicamente, didaticamente, como e quando acontece o golpe de Ariete. Então, nós temos uma válvula aberta, um registro, o líquido está escoando normalmente, e de repente nós temos aqui o fechamento desse registro. Quando nós fechamos esse registro, então, como a água estava escoando e ela vai continuar tendendo a manter a sua inércia, ela vai retornar em formas de ondas de pressão. Isso vai gerar aqui um golpe na tubulação. Então, isso pode gerar rompimento de juntas,
Isso pode gerar o colapso da tubulação, pode gerar danos, por exemplo, aqui no filtro. Então, se nós levarmos isso para grandes proporções, nós podemos ter problemas como esse. Isso aqui foi gerado por um golpe de arite, um fechamento brusco de um registro, de uma tubulação de grande vazão, e nós podemos ter problemas como esse daqui. Bom, é impossível evitar o golpe de arite, mas a gente pode tomar medidas que vão diminuir os seus efeitos. Então, uma aplicação, uma coisa que a gente consegue ver o golpe de arite. Então, quem tem ducha higiênica, imagine não, você vai fazer esse experimento. Você vai abrir a sua torneira do lavatório e você vai fechar rapidamente. Quando você fizer isso, você vai ver a ducha se tremendo, balançando. Então, é justamente o retorno dessas ondas de pressão na tubulação que fica a montante. Isso gera uma vibração na ducha higiênica. Então, nas instalações prediais, geralmente o golpe de arite ele não causa muitos problemas. Talvez uma vibração ou alguma espécie de ruído. Mas recomenda-se que sempre o fechamento de qualquer registro, principalmente naqueles de maior conduzem maior vazão, seja feito da maneira mais lenta possível, para que a gente não tenha nenhum perigo. Além disso, recomenda-se limitar a velocidade nas tubulações para evitar problemas com golpe de arite. Então eu sugiro continuarmos adotando 3 metros por segundo como velocidade máxima nas instalações de água fria. E além disso, a gente precisa também limitar a pressão nas tubulações. Então, é por isso que a norma limita em 40 MCA. E aí é onde entram as válvulas redutoras de pressão. Então, a NBR 56220, ela determina que em condições estáticas, ou seja, sem escoamento, a pressão em qualquer ponto de utilização não deve ultrapassar 40 metros de coluna d'água. Então, a fim de atender esse valor, nós vamos precisar utilizar válvulas redutoras de pressão em edifícios de média e grande altura, geralmente acima de 12 andares. Então, edifícios acima de 12 andares quase que obrigatoriamente vão ter que ter as famosas válvulas redutoras de pressão. Então aqui eu trouxe dois modelos de válvulas redutoras de pressão. Aqui nós temos uma válvula com manômetro já incluso, anexado. E aqui nós temos uma válvula redutora de pressão sem o manômetro acoplado. Então o ajuste o que essa válvula faz? É uma válvula que vai gerar uma perda de carga muito grande aqui dentro. Então isso vai fazer com que haja uma redução da pressão. Então nós conseguimos ajustar o valor da pressão que vai sair através de um parafuso aqui em cima da nossa válvulazinha. Então, as válvulas redutoras de pressão, elas vão ser o coração do que a gente chama de estação redutora de pressão, porque nós temos outros componentes também. Então aqui nós, por exemplo, temos a entrada da água. Geralmente, as estações redutoras estão conectadas às colunas de distribuição nos prédios. Então aqui nós temos a entrada da água. Nós precisamos verificar qual é a pressão aqui nesse ponto. Então aqui no caso vai ser a pressão dinâmica, porque vai estar havendo escoamento. Nós temos sempre que ter duas válvulas redutoras de pressão. Uma funcionamento e outra de reserva, sobressalente. Então, antes da válvula redutora de pressão, nós podemos ter filtros. Esses filtros podem já estar acoplados na válvula. E nós vamos ter registros aqui antes e depois para permitir manutenções e o uso. A gente pode escolher qual vai ser a válvula que vai estar em uso através desses registros também. Na saída, nós vamos ter uma tubulação que vai permitir o esvaziamento da água e a tubulação que vai levar a água para alimentar os pontos. E precisamos também do manômetro de jusante. Então, o manômetro de montante vai me dizer a pressão que a água está entrando na minha válvula. E o manômetro de jusante vai me dizer qual é a pressão que a água está saindo. E a gente vai conseguir, pela diferença, saber qual foi a perda de carga gerada antes e depois da nossa válvula. Então,
A válvula redutora de pressão, no que a gente chama de a estação redutora de pressão, geralmente, nos prédios atualmente, ou ficam no meio do prédio, nos shafts, que são aquelas passagens de tubulações que ficam no hall dos edifícios, ou podem ficar no subsolo. Eu já vi as duas situações. Então aqui nós temos um prédio de 60 metros, e o projetista ele optou por, nos andares que estavam dentro dos primeiros 30 metros, ele colocou a alimentação diretamente pelo reservatório. Então nós temos aqui o barrelete, nós temos aqui a coluna e os ramais alimentando os apartamentos. Nos apartamentos que estavam nos 30 metros finais, antes da água entrar nos apartamentos, ela passou pela válvula redutora de pressão. Nós temos aqui uma tubulação independente, nós temos aqui as válvulas redutoras de pressão, e só então nós temos a alimentação dos nossos pontos. Então, outra opção também é no subsolo. Então, nos andares mais de cima, onde a pressão ainda não é tão alta, a gente pode alimentar diretamente. E nos andares mais abaixo, onde a gente precisa reduzir a pressão, nós podemos ter uma coluna que vai levar água até a válvula redutora e dela nós subimos para alimentar os nossos pontos, já com a pressão ajustada para não passar dos 40 MCA nos pontos de utilização. Então aqui, por exemplo, nós temos duas estações redutoras de pressão no subsolo. Então observe que nós temos a entrada, manômetro, registro, filtro, válvula redutora, registro. Nós temos aqui outro manômetro, uma titular e outra reserva, ou seja, um está em funcionamento e a outra está de reserva. Então observe aqui os manômetros na entrada e também na saída. Aqui nós também temos a entrada e a água deve estar saindo desse lado. Nós temos aqui a distribuição para os diversos pontos. Outra solução seria também a aplicação de um reservatório intermediário. Então nós temos aqui, por exemplo, a tubulação de recalque, bombeando para o reservatório mais elevado. Para os andares mais altos, nós vamos ter aqui a alimentação diretamente pelo reservatório. E observe que nós temos aqui outro ramal de recalque para alimentar o reservatório intermediário. E a partir dela nós alimentamos os apartamentos dentro da faixa de pressão máxima. Essa solução é uma solução mais difícil de acontecer, devido ao impacto que seria construir um reservatório no meio do prédio. Então, isso geraria uma demanda de espaço muito grande e isso poderia gerar muitos inconvenientes. Então, geralmente, hoje em dia, a solução mais adotada para reduzir a pressão são as válvulas redutoras de pressão no subsolo ou em um andar intermediário. No momento síncrono, nós vamos fazer bastantes exercícios relacionados à quantificação das perdas de carga. Então a gente se vê até lá.